Eu convido a todos a abrir a Bíblia Sagrada, você que está aí na frente do computador, quem sabe naquela televisão de LED, né? Ou talvez no smartphone, no tablet, acompanhando a palavra de Deus. Eu convido a abrir no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo de número 1. Tema da mensagem desta noite: batismo no Espírito Santo. Está escrito: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que? Não são galileus todos estes homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na sua própria língua, em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia e Judéia, e Capadócia e Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos ouvimos falar em nossas próprias línguas das grandezas de Deus. E todos se maravilharam, estavam suspensos, dizendo uns para com os outros: que quer dizer isso? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Amém? Essa é a leitura bíblica desta noite, que está em Atos 2, versículo 1. Vamos à oração, vamos à presença de Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Pai amado, Pai eterno, em cuja presença estamos e nos encontramos nesta noite. Pai de poder, Pai de maravilhas, o teu nome seja glorificado por toda a terra, o teu nome seja exaltado por toda a terra. Estamos aqui, Senhor, com um pedido de alguns irmãos que querem entender, Senhor, como funciona o batismo no Espírito Santo. Pai, eu confesso a Ti, Senhor, que as palavras para dizer como funciona, como acontece, elas não estão no meu vocabulário. Eu sinto muito, Senhor, mas eu não tenho condições de falar de mim mesmo o que acontece no batismo com o Espírito Santo. Eu preciso do teu auxílio, meu Senhor amado. Eu preciso da tua ajuda, meu grande de Deus. Eu preciso que o Senhor venha falar comigo nesta hora, venha se revelar ao meu coração nesta hora, para que através da minha vida, Senhor, esta pessoa ela possa ser abençoada, para que através da minha fala, da pronúncia das palavras que serão efetuadas aqui nesta noite, faladas e elevadas ao céu, Senhor, elas sejam, meu Deus, palavras que possam, meu Pai, ensinar estas pessoas o que é o batismo no Espírito Santo, como funciona o batismo no Espírito Santo, quais são os benefícios de uma pessoa ser batizada no Espírito Santo, o que acontece no batismo com o Espírito Santo, para que estas pessoas possam receber de uma forma extraordinária, receber de uma forma maravilhosa toda a instrução, e no seu coração se crie o desejo, se crie a vontade, se crie, Senhor, quem sabe uma obsessão para que esta pessoa se coloque em oração, em santificação e pratique, meu Deus, a oração, a santificação e busque a tua presença no sentido de elas também serem cheias e impactadas do poder e da glória da unção sobrenatural de Deus.
Meu Pai amado, meu Pai eterno, tudo é possível àquele que crê. E eu creio, Senhor, que ninguém sairá vazio. Eu creio, meu Senhor, que ninguém sairá daqui cabisbaixo. Eu creio, meu Pai, que todas as pessoas que me ouvem agora e que vão me ouvir através da gravação que vai para o YouTube, Senhor, estas pessoas, elas serão visitadas pelo impacto do Teu poder e elas serão abençoadas de forma tal que o nome do Senhor Jesus será glorificado e todas as nações da terra olharão para este homem e para esta mulher e o chamarão de bem-aventurados, de felizes, porque um dia ouviram a voz do profeta e ouvindo a voz do profeta abriram os seus corações e tendo aberto os seus corações permitiram que Deus viesse com força, com poder, com impacto sobre a vida de cada um e eles fossem divinamente abençoados pela tua glória. Pai, de mim nada tenho para dar. O Senhor todas as coisas pode fazer. Eu me coloco à tua disposição e peço, Senhor, por favor, usa-me nesta hora, a fim de que as palavras não sejam minhas, mas tuas, pronunciadas pela minha boca e reveladas pelo teu coração sobre a minha vida. Eu te peço, por favor, Senhor, trabalha no coração de cada um e a glória, a honra, o louvor, nós sempre daremos a ti, em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Maravilha, irmãos. Glória a Deus. Não dá mais vontade de parar de orar. Minha esposa que diz, você ora, as orações são muito compridas, Evandro. Deverias diminuir um pouco o tamanho das orações, mas eu não consigo. Eu gosto de orar. Eu adoro orar. Eu sou apaixonado pela oração. Essas orações a gente faz aqui com controle, obviamente, porque se começarmos a orar, não vamos querer parar mais. E aí vão se passar horas e eu não vou trazer a mensagem da palavra de Deus. E a mensagem da palavra de Deus é muito importante. É muito importante, porque a Bíblia Sagrada diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. E se você envia a palavra de Deus revelada ao coração da pessoa e a fé dessa pessoa é multiplicada e aumentada, quando a Bíblia diz que se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, ordenareis aos montes que eles se precipitem ao mar, isso significa que os montes de problema, os montes de dificuldade, os montes de sofrimento, os montes de vaidade, os montes de coisas que existem atrapalhando o teu caminho, você pelo poder da fé vai ordenar e eles vão ter que sair do seu caminho para que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida. Então me perguntavam, Evandro, como é o batismo no Espírito Santo? Batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo, ele é essencial para que nós tenhamos paz no nosso coração. Ele é essencial para que nós tenhamos a certeza da salvação. Ele é essencial para que nós consigamos colocar em prática os ensinamentos de Jesus Cristo. Uma pessoa sem o Espírito Santo, ela é vazia. O Senhor Jesus, ele disse claramente, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei só, enviarei o Consolador, para que onde estiverem, estejai, para que onde vós estejais, eu esteja com vocês também. Então o Consolador, ele é uma promessa de Deus na vida daqueles que seguem a Jesus Cristo. O Consolador, ele é uma promessa de Deus àqueles que reconhecem o grande amor de Deus sobre a sua vida. É sobre isso que nós vamos falar, sobre por que muitas pessoas não conseguem vencer, ou por que muitas pessoas não conseguem se dedicar ao Evangelho, ou por que muitas coisas que são feitas por os santos que servem a Deus são um peso imenso nas costas de determinadas pessoas que não conseguem servir a Deus na beleza da sua santidade. Então é muito importante que você entenda que é isto que o Espírito Santo quer manifestar nesta noite. Estamos aqui, eu quero dizer para vocês que nos acompanham em primeiro lugar que estamos aqui mediante uma revelação de Deus. Deus revela? Sim, são dons espirituais. Deus revela, trabalha através de dons espirituais, trabalha através de profecias, o dom de curar. Hoje eu ouvia alguém numa emissora de rádio dizer que a cura divina quem faz é Deus.
Eu não concordo com isso. A Bíblia Sagrada diz claramente no livro de Marcos, no capítulo 16, no versículo de número 17, que estes sinais hão de seguir aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, imporão a mão sobre os enfermos e os curarão. Então não é a fé da pessoa, é o dom de Deus que está na vida daquela pessoa que vai orar pela pessoa enferma e vai curar a pessoa enferma. Existem dons espirituais e estes dons espirituais eles são agregados através do batismo no Espírito Santo. Vamos colocar a presença do Espírito Santo na vida de uma pessoa em duas etapas. Eu vou enumerar essas etapas. A primeira etapa, quando uma pessoa vai a um lugar onde é ministrada a palavra de Deus, onde é anunciado o Evangelho do Senhor, onde é pregado o Evangelho do Senhor, e a pessoa vai a este lugar e ela ouve a mensagem da palavra de Deus, ela ouve a mensagem do Evangelho e ela entende o verdadeiro amor de Deus. Ela compreende que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho único, para que todo aquele que crê em Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, ele não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, para ter vida eterna, tem que se entregar para Jesus. Você tem que crer, você precisa acreditar que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o presente de Deus para a humanidade, que Jesus é o Cordeiro sem mácula que foi imolado sobre o altar, e você tem que crer de todo o seu coração que o sangue derramado naquele altar, que é a cruz, ele lhe perdoa de todos os pecados, ele transforma a sua vida, ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, diz Isaías 53. Ou seja, essas enfermidades que ele levou sobre si, no meu entendimento, não são enfermidades físicas. As enfermidades físicas é para o profeta orar e curar. As enfermidades físicas é para os homens de Deus, através da unção com óleo, orar e curar. As enfermidades que o homem tem, físicas, são para aqueles que foram separados através dos dons espirituais, e Deus também deixou a medicina através dos médicos, pessoas podem ser restauradas e curadas. Milagres acontecem, mas nem tudo é para Deus operar o milagre. Muitas coisas podem ser efetuadas pela medicina e Deus trabalha geralmente naquilo que é impossível aos homens. O que é impossível aos homens não é impossível para Deus. E um homem de Deus dotado de uma fé sobrenatural, ele tem autoridade e poder para repreender as enfermidades. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a pessoa, como eu estava falando, ela vai então a determinado lugar onde está sendo ministrada a palavra do Senhor, ela ouve a mensagem e é convencida. Quem convence esta pessoa? Quem faz com que esta pessoa entenda que ela precisa aceitar Jesus? Quem coloca as lágrimas nos olhos desta pessoa quando ela ouve a mensagem reestruturadora da sua vida no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? O que faz com que essa pessoa se apegue a esta mensagem é a força do Espírito Santo. Se a pessoa chegar no lugar onde o Espírito Santo não está presente, ela não consegue ouvir a mensagem, ela não consegue assistir a mensagem, ela não consegue sossegar no culto, ela levanta, ela sai, ela fica, ela vai para o banheiro, ela corre para lá, corre para cá, porque ela não consegue se aproximar da presença bendita do Espírito Santo de Deus. Ela tem muitas coisas para se preocupar, ela se preocupa com as vestes do outro, ela se preocupa com quanto o outro está ofertando, ela se preocupa com o automóvel que o outro tem, com a fofoca da semana, com as historinhas que a pessoa tem para contar, ela bate papo, troca ideia, canta, adora o louvor, dança para cá, dança para lá, mas ela não consegue se apegar ao poder de Deus, porque está distante de Deus, está distante do Espírito Santo. Por outro lado, a operação do Espírito Santo está acontecendo na vida de outras pessoas. Aquelas pessoas estão ali sedentas, então elas ouvem a palavra de Deus. E quando essas pessoas ouvem a palavra de Deus e elas se aproximam de Deus e elas se achegam ao Senhor e elas entram naquele ambiente espiritual que o Espírito Santo lhes leva, elas começam a sentir a presença do Todo-Poderoso. Elas não são convencidas pelo discurso persuasivo de um homem. Elas não são convertidas porque um homem fala bonito, porque um homem tem palavras bonitas, porque um homem tem um improviso legal. Não, elas
são convencidas pelo impacto do poder do Espírito Santo sobre as suas vidas. E sendo convencidas pelo impacto do poder do Espírito Santo sobre as suas vidas, essas pessoas, elas acabam entendendo a necessidade da salvação. Veja bem, a atuação do Espírito Santo começa aí. Então as pessoas levantam a mão para entregar a sua vida para Jesus. Elas vão à frente do altar e são tomadas por um pranto, tomadas por uma alegria. Um choro se mistura com sorrisos, e este choro que mistura-se com sorrisos é uma alegria que transborda de tal maneira que riso se transforma em lágrima e lágrima se transforma em riso. Esta pessoa está recebendo naquele momento o perdão dos seus pecados, porque aquele que confessa com a sua boca e aceita no seu coração o sacrifício de Jesus Cristo, que é o verdadeiro amor de Deus pela humanidade, esta pessoa é perdoada dos seus pecados e ela acaba então estando limpa, estando purificada, saindo dali imaculada, sem a mancha do pecado. Está escrito no livro do profeta Isaías: ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como escarlate, vinde a mim e argui-me, diz o Senhor, e eu os tornarei mais brancos do que a neve. Ou seja, não importa, sejam vermelhos como a minha batinha que eu estou usando hoje, não importa, se forem vermelhos dessa forma os seus pecados, você vai a Jesus Cristo e Jesus Cristo limpa você e a sua veste fica branca como a neve. Quando você recebe a purificação pelo poder do sacrifício de Cristo, naquela hora você recebe o Espírito Santo sobre a sua vida. A Bíblia Sagrada diz que pessoas receberam o Espírito Santo através da imposição de mãos dos apóstolos. A Bíblia Sagrada diz que outros receberam o Espírito Santo através da oração. A Bíblia Sagrada diz que muitos receberam o Espírito Santo no momento em que se converteram, em que aceitaram a Jesus. Então, atribui-se o Espírito Santo a uma pessoa convencida pelo poder do Espírito Santo o momento que ela aceita Jesus. Quando uma pessoa aceita Jesus, essa pessoa então ela recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo está na vida dela. Você pode não ter recebido dom nenhum. Você pode não falar em línguas, você pode não ter dons de curar, você pode não interpretar línguas, você pode não profetizar, não curar as pessoas, não expulsar demônios, não ter palavra da ciência, não ter palavra da sabedoria, ou seja, os dons não estão na sua vida, eles não estão presentes na sua vida, mas uma coisa é visível: o Espírito Santo está na sua vida, porque o poder do Espírito Santo na vida de uma pessoa, ele não se mede pelos dons espirituais que esta pessoa tem, mas sim pelos frutos que ela produz. Eu costumo dizer que uma lata vazia, ela faz muito barulho. Você pega a lata, ela está vazia, você bate na lata, bate, e ela faz um barulhão danado, né? Dependendo do tamanho da lata, todo mundo escuta, acaba acordando a vizinhança toda, porque a lata faz muito barulho vazia, muito barulho. Então, barulho qualquer um pode fazer. Gritar, pular, sapatear, saracotear, qualquer um pode fazer. Mas a pessoa que faz essas coisas, e não digo que isso seja um pecado, ela faz essas coisas, ela tem que ter uma vida altamente disciplinada na presença do Senhor. Por quê? Porque a sua conduta moral, ela deve ser regida pela instrução do Espírito Santo que está na sua vida. Então, o Espírito Santo produz frutos. Então você só pode conhecer a árvore pelo fruto que ela produz. A Bíblia diz: não pode uma árvore boa produzir fruto mau, e não pode uma árvore má produzir fruto bom. O espinheiro produz espinho e a figueira produz o figo. Não pode a figueira produzir o espinho, tampouco o espinheiro produzir figos. Não existe compatibilidade nessas situações. A genética é diferente, a estrutura é diferente. Então, uma pessoa que aceita Jesus, que recebe o Espírito Santo, ela é convencida por Deus a viver de uma forma diferente. Ela é convencida por Deus que a prostituição é um pecado e ela não pode contaminar o seu corpo através de sexo ilícito, depravação moral, através daquilo que desagrada a Deus. Então, ela se guarda por amor a Deus. Por quê?
quê? Porque o corpo é templo e morada do Espírito Santo, e Deus não habita em templo sujo. Um templo sujo é um chiqueiro. Como Deus vai habitar num chiqueiro? Pessoas que praticam o sexo de todas as maneiras, o tempo todo, com vários companheiros, trocando de casais, fazendo coisas horríveis. Vejam bem, meus irmãos, essas pessoas fizeram a sua opção, estão fazendo isso por opção, e eu não tenho nada contra a opção dessas pessoas, mas dizer que uma pessoa que está nesse padrão de carnalidade, ela está cheia do Espírito Santo, seria negligenciar com os preceitos bíblicos, seria dizer que Deus entra em qualquer tipo de corpo, e não é dessa maneira, não é desta forma. Para Deus entrar na vida de uma pessoa, ela tem que viver bem. Da mesma forma, muitas pessoas acreditam que santidade é o uso de um uniforme. Então, vai lá, a igreja prega usos, costumes e tradições. As mulheres não cortam o cabelo, não se depilam, não usam salto, não usam calça, não usam roupas transparentes, não usam nada disso. Estão ali uniformizadas. E é legal até essas pessoas que usam esse padrão, muito bacana. Agora, o problema está naquilo que estas pessoas fazem com a sua língua. Por exemplo, se elas ficam o tempo todo falando mal do semelhante que está próximo dela, se elas ficam o tempo todo falando mal das pessoas que estão próximos dela, se elas ficam o tempo todo lançando pragas, maldições, é uma maldição. Veja bem, eu vou orar para Deus pesar a mão na vida desse homem. Isso é uma oração macumbeira, né? É uma oração macumbeira, eu vou orar para Deus pesar a vida na mão da pessoa, na cabeça da pessoa, é assim, pedir para Deus ser o diabo, né? Deus pesa a mão na vida dele. Se Deus é amor, e o amor ele supera todas as coisas, como é que essa pessoa pode viver uma feitiçaria na sua vida? Viver uma espécie de feitiçaria. Ameaçam em nome de Deus, dizendo assim, olha, Deus vai cobrar, vai requerer. Deus é perdão, é bondade, é misericórdia. Deus, ele não age dessa maneira. Então essas pessoas, elas têm uma conduta desregrada, porque embora se vistam de uma forma, vivem com rancor, com ódio, com agressividade, com discursos de violência. Estes discursos de violência são discursos agressivos que levam o homem à perdição e à sua ruína total. Levam à ruína total porque espiritualmente eles estão completamente despidos da glória de Deus, da unção do Espírito Santo. As coisas têm que andar juntas, ou seja, um homem cheio do Espírito Santo pode não ter dons espirituais, pode não sapatear, pode não fazer aviãozinho, pode não cair em espírito como o Benihim faz, pode não ter a unção do riso como o outro lá prega, pode não ter nada. Ele é simplesmente aquela pessoa que tem uma visão racional do culto a Deus. E esta pessoa tem frutos na sua vida. Ela tem frutos que são produzidos na sua vida, frutos produzidos pelo poder de Deus. E esses frutos testificam de que esta pessoa é cheia do Espírito Santo, porque ela tem bondade, porque ela tem compreensão, porque ela sabe perdoar, porque ela sabe amar, porque ela sabe estender a mão para o necessitado, porque ela sabe honrar as autoridades constituídas, porque não é um brigão, porque esta pessoa é diferente das demais, né? Tem gente que diz assim, Senhor, tem misericórdia, eu vou desviar 5 minutos. Vai lá, quebra o pau, briga, e depois dobra o joelho e diz assim, Senhor, estou voltando para os teus caminhos, mas fui obrigado a desviar. Nesse momento que a pessoa desvia os 5 minutos, ela afasta o Espírito Santo. Aí para trazer o Espírito Santo de volta é complicado. Aí é complicado, porque né, vou desviar, vou reconciliar, vou desviar, vou reconciliar. Deus não é uma brincadeira. Nós estamos falando de eternidade, nós estamos falando de morar para sempre com Deus, nós estamos falando de viver para sempre na presença do Senhor. Então não podemos ter esses lapsos de desvio temporário, temos que viver a regra e a fidelidade de estarmos
na presença de Deus. Então, quando você aceita Jesus, quando você se coloca na presença de Jesus, é muito fácil de entender que neste momento o Espírito Santo entra na tua vida e você é selado com a promessa de Deus. Se você se manter na graça de Deus, se você se manter na presença de Deus, o selo da promessa de Deus estará sobre a sua vida. Como consequência disso, você é uma pessoa batizada pelo poder do Espírito Santo. Certo? Mas nós temos outra tese. Por exemplo, se a pessoa aceita Jesus e ela já recebe o Espírito Santo. Mas nós temos também aqui uma outra tese. O Espírito Santo, então, descendo com poder sobre a vida da pessoa. O Espírito Santo manifestando-se com autoridade, com virtude, com poder sobre a vida da pessoa. Veja bem, nós estamos aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, a partir do versículo de número 1, o texto é muito claro dizendo que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eram 120 pessoas, Maria, mãe de Jesus, estava ali, os apóstolos estavam ali, e a Bíblia Sagrada diz, versículo 2, e, de repente, veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa aonde estavam. A casa onde eles estavam, ouviu-se um vento, aquele vento encheu toda a casa onde eles estavam, e aí as pessoas abriram os olhos e começaram a ter uma visão fantástica. Veja, essa visão é sobrenatural, é uma visão que vem do céu, é uma visão que não é uma visão humana, é uma visão que materializa uma situação diferenciada, porque a casa onde eles estavam poderia incendiar se essas lavaredas de fogo fossem reais. Era uma visão. A Bíblia Sagrada diz assim, versículo 3, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Quando essas línguas de fogo pousaram sobre eles, a Bíblia diz assim, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Veja bem, aqui não está dizendo que eles foram batizados com o Espírito Santo. Aqui está dizendo que eles foram cheios do Espírito Santo. O selo da promessa já estava na vida deles, mas eles receberam algo mais. Eles receberam um chamado diferenciado, eles receberam um impacto da glória de Deus, eles receberam dons espirituais naquela hora. Nesse momento se manifestam vários dons espirituais. Por exemplo, o dom de visão, ele se manifesta antes do dom de línguas. Quando eles ouvem a glória de Deus através do barulho de um vento veemente e impetuoso, eles já recebem um dom espiritual. Quando eles veem as línguas de fogo, eles já recebem o dom de visão naquele momento. E a Bíblia diz que eles começaram a falar noutras línguas, ou seja, essas línguas eram línguas inteligíveis, eram línguas que os homens sabiam falar. Eram todos galileus, eram pessoas que não tinham muita cultura, não sabiam falar diversos idiomas, e a Bíblia Sagrada diz que de todas as nações, partos, elamitas, medos, persas, egípcios, todos aqueles de Cirene que estavam em Jerusalém naquele dia, quando viram aquele alvoroço, foram até aquele lugar. Bom, senhoras e senhores, eu quero dizer com isso que eles estavam orando, mas a oração deles não era uma oração decorada, não era aquela oração, meu Deus, me ajuda, me abençoa, ai, Senhor, eu estou precisando tanto do teu socorro. Não era uma oração dessa forma, não. Era uma oração que procedia de dentro da alma, do âmago da alma. Era uma oração forte, uma oração de quem quer receber a vitória, uma oração de quem busca a vitória, uma oração de quem expressa o sentimento, uma oração de quem fala em voz alta, uma oração de quem pede, suplica, chora, pula e se aproxima na presença de Deus. A oração desses homens era uma oração diferenciada. Eles não somente viviam agora o evangelho do Senhor Jesus, como agora eles clamavam por uma resposta, porque eles precisavam receber de Deus o poder para poder fazer a obra de Deus. Vejam bem, eles precisavam dos dons espirituais
que se manifestassem nas suas vidas para eles prosseguirem anunciando o evangelho, porque até então era uma novidade, até então precisavam conhecer e eles precisavam divulgar para que hoje eu estivesse aqui pregando o evangelho de Jesus Cristo. Eles precisavam vencer, eles precisavam ir às nações da terra. Aqueles homens, eles tinham um chamado. Então eles estavam clamando sim, e clamavam em alta voz, e suplicavam em alta voz. Oh, aleluia, louvado seja Deus. A Bíblia Sagrada diz no versículo de número 6 do capítulo de número 2, versículo 6, capítulo de número 2. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na própria língua, e todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua, e na língua em que somos nascidos? Versículo 9. Partos e medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, e Ponte, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito, e partes da Líbia, junto a Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus quanto prosélitos, cretenses, árabes, todos temos ouvido nas nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para com os outros: que quer dizer isso? E outros, zombando, diziam: estão cheios de vinho. A Bíblia diz mosto, mosto é vinho. Veja bem, meus amados, o que eles receberam foi tão glorioso, tão grandioso, que eles falavam em alta voz, eles bradavam em alta voz e houve um alarido. Um alarido é quando várias vozes juntas são entoadas e o barulho ele vai tomando conta dos espaços e aquela cidade inteira ouviu. Jerusalém não era pequena, Jerusalém era um ponto turístico como é até o dia de hoje. Jerusalém era um lugar onde as pessoas iam ao templo para adorar a Deus, e Jerusalém estava lotada, e eles estavam naquele cenáculo orando, e quando eles receberam essas línguas de fogo, o poder de Deus foi caindo, foi se manifestando, foi sendo derramado, foi sendo algo extraordinário, foi acontecendo algo maravilhoso, foi acontecendo algo sobrenatural. Eles foram recebendo impacto, e com o impacto veio o poder, e com o poder eles começaram a falar em mistérios, eles começaram a falar em novas línguas. Quem falava o idioma hebraico e o aramaico passou a falar o egípcio, o árabe, outros idiomas, e começaram a falar em outros idiomas, e as pessoas chegavam ali e queriam entender o que estava acontecendo, e eles estavam vivendo de uma maneira que ninguém compreendia, e uns diziam assim: meu Deus, que maravilha, olha só, são pessoas que não são de grandes recursos, não são estudados, como nós ouvimos eles falarem em tantos idiomas diferentes, como nós podemos ouvir eles falarem em tantas línguas diferentes? Meu Deus, isso não pode. E aí os outros diziam assim: que nada, rapaz, é a terceira hora do dia, estão tudo bêbado, encheram a cara. Queridos, eu quero dizer para você uma coisa: eu já recebi o poder do Espírito Santo sobre a minha vida, e não uma única vez, eu recebi várias vezes o impacto do Espírito Santo. Eu falo daquilo que eu recebi, daquilo que repousou sobre a minha vida, do poder impactante da glória de Deus que desceu sobre a minha vida e fez com que eu me transformasse naquela hora de uma maneira tal que eu recebesse uma glória celestial abençoada por Deus para abençoar outras vidas. Então eu sei do que estou falando, sei por experiência própria, e não uma, diversas vezes eu cheguei no ápice da glória de Deus quando buscava a presença do Senhor, na parte mais alta da glória de Deus, quando me colocava na presença do Senhor. E eu quero dizer para vocês, é melhor que o vinho. Muitos dizem assim: vou tomar um porre, um pileque, mas ser cheio do Espírito Santo é muito melhor que o vinho. Eu quero dizer para vocês que é melhor que a droga, que a cocaína, é melhor que essas drogas que vendem no mundo de hoje, é melhor que qualquer coisa. O Espírito Santo é sobrenatural. A sensação que você tem ao receber o impacto da glória de Deus sobre a sua vida é algo que um homem precisa sentir. Todo homem precisa
sentir o poder do Espírito Santo sobre a sua vida. E aí você perde o domínio, você perde o controle, você perde as reações humanas, você passa a viver em espírito, você passa a levitar na glória de Deus, você passa a adorar o Senhor em espírito e coisas sobrenaturais acontecem. O impacto do Espírito Santo faz com que essas coisas sobrenaturais aconteçam. O poder está sobre você, a unção está sobre você, a tua força é restaurada, os dons espirituais vêm sobre a sua vida, de modo que quando você ora, as pessoas são curadas, de modo que quando você expulsa o demônio sai do corpo da pessoa. Desta forma, a glória e a revelação de Deus, elas compõem a grande vitória que você precisa receber em sua vida. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Minha vontade é parar de pregar agora e começar a orar para receber a porção dobrada do Espírito Santo aqui agora e para que você em casa possa receber também. Louvado seja Deus, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. As revelações começam a vir sobre a mente do homem, o homem começa a ver coisas, as profecias começam a vir e o homem começa a profetizar sobre o futuro. Ele começa a ver as coisas que acontecerão milênios depois, assim como Daniel viu, assim como Isaías viu, assim como Jeremias viu, assim como Oséias viu, assim como todos os grandes e pequenos profetas descritos nos livros da Bíblia Sagrada puderam ver, porque a capacidade celestial do Espírito Santo sobre a vida de uma pessoa é transformador e arrebatador. Por isso, meus amados, que a oração é fundamental para se receber o poder do Espírito Santo. Eu falo de batismo quando você recebe o selo da promessa, e eu falo de poder do Espírito, quando você é revestido sobrenaturalmente pelo poder do Espírito Santo. Eu quero dizer que uma pessoa é batizada com o Espírito Santo sem ter dons alguns, mas ser revestido sobrenaturalmente do poder do Espírito Santo é algo diferente, meus amados. Esse diferente, ele demonstra uma capacidade espiritual a ponto de estender a mão para um paralítico e esse paralítico sair da cadeira de roda. Eu falo isso por experiência, porque vi os paralíticos saírem de cadeira de roda. Eu falo assim, você está tão cheio do Espírito Santo que você passa nos corredores dos ambientes aonde você vai, você passa nos corredores dos lugares aonde você vai, e quando você passa nesses corredores, as pessoas que estão oprimidas pelos demônios que estão nesses ambientes, estas pessoas, elas acabam caindo endemoniadas, porque o diabo não resiste à unção de Deus que está na sua vida. O diabo não resiste ao poder de Deus que está na sua vida. Você é luz, você nasceu para iluminar as trevas não têm comunhão com a luz, aonde a luz está, as trevas têm que desaparecer. Louvado seja o santo nome do Senhor, aleluia. Oh, glórias a Deus, glória a Jesus. Por isso, meus amados, aquilo que aconteceu no dia de Pentecostes, lá em Jerusalém, pode acontecer no dia de hoje, que essa promessa não se extinguiu, essa promessa não acabou, os dons espirituais não acabaram, os dons espirituais prosseguem até o dia de hoje. Há pessoas que não têm fé, mas há pessoas que confiam verdadeiramente no poder sobrenatural de Deus, e a estes que confiam no poder sobrenatural de Deus, fica aqui a minha palavra, fica aqui o meu testemunho vivo de fé. Deus é poder e milagre, e não existe nada, absolutamente nada que Deus não possa fazer em sua vida. Eu quero dizer para você que está enfermo, que está doente, abra o seu coração, deixe Jesus entrar, deixe Jesus te limpar, confesse os seus pecados e receba o amor de Deus. Com a sua boca proclame que Jesus Cristo é seu único e suficiente Salvador, e permita que as suas vestes sejam limpas e que você seja limpo e sarado. Nesse momento, o Espírito Santo te dará uma capacidade espiritual para você obedecer o Evangelho, e aí você não obedece o Evangelho forçado, como se carregando um peso nas costas e dizendo: ó vida, ó azar, eu tenho que fazer isso e aquilo porque não quero ir para o inferno. Não, você obedece o Evangelho de Jesus com fé, com amor, com garra, com determinação, porque vale a pena ser de Deus. E Deus pode curar, e Deus pode libertar. Então abra o seu coração, deixe Deus entrar, receba o Espírito Santo e se encha do poder de Deus para poder fazer a obra do Senhor. Agora você que está doente aí na sua casa, por favor, coloque a mão sobre a sua enfermidade nessa hora.
Você que está enfermo, que está doente, coloque a mão sobre a sua enfermidade, porque eu vou orar agora. Eu vou orar aqui e vou transmitir a unção de Deus através da internet. E aonde você está, você vai ser curado, não porque você tem fé, pela minha fé. É através da minha fé que você vai receber a cura. Eu desafio essa enfermidade. Eu sei que Cristo Jesus me revestiu do seu imensurável poder para que eu estivesse aqui neste lugar e nesta hora e profetizasse sobre a sua vida a cura divina e o milagre restaurador de Deus. Eu vou orar aqui nesta hora. E os demônios que afligem o seu casamento, a sua casa, o seu matrimônio, que afligem no ambiente de trabalho onde você vive, que tem te perseguido, eles vão cair por terra, porque maior é aquele que está comigo. Maior é aquele que está comigo do que aquele que está no mundo. Este principado demoníaco, ele não tem poder sobre o nome de Jesus. E é por causa do nome de Jesus que eu vou invocar aqui nesta hora, que toda entidade maligna vai sair para a glória de Deus. Oremos ao Senhor. Soberano Deus maravilhoso, Pai, aqui estamos diante da Tua presença, Senhor, para pedir-te em favor das vidas que nos acompanham agora. Meu Deus, eu busquei a coragem lá no íntimo do meu ser, eu busquei a coragem lá no fundo da minha alma, porque sabias que tu não me abandonarias nesta hora. Quando desafiei as enfermidades, Senhor, eu desafiei sabendo que o Senhor vai adiante de mim para tocar nestas pessoas. Que o Senhor ouve a voz da minha súplica, que o Senhor ouve a minha oração, que o Senhor ouve a minha petição. Então, dentro desse contexto, Senhor, eu venho pedir nesta hora que o Senhor comece a operar milagres. Eu quero ver cirurgias espirituais acontecendo agora, meu Senhor. E eu peço, então, que por sua misericórdia infinita, o Senhor venha visitar estas pessoas que estão acamadas, que estão num leito de dor, que estão nos hospitais, meu Deus, que estão, Senhor, sofrendo com estas enfermidades que estão sobre seus corpos. Pai amado, Pai eterno, é no nome de Jesus Cristo que eu repreendo agora todo o mal, tudo aquilo que não procede de ti, toda a força maligna das trevas, todo o espírito demoníaco que está sobre a vida desta pessoa, todo espírito de separação, todo espírito que coloca falta de amor, todo demônio assassino de prostituição, todo espírito maligno nas trevas que se levanta para separar esse casal. Satanás, eu te repreendo nesta hora. Espírito imundo, eu te repreendo nesta hora. Saia desta casa agora, saia do corpo desta mulher agora, saia do corpo desse homem nesta hora. Eu te ordeno em nome de Jesus Cristo, vai embora em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu Deus poderoso, meu Deus maravilhoso, entra com providência nessa hora e começa a operar, Senhor. Começa a trabalhar, trabalha no sistema, no aparelho circulatório desta pessoa. Trabalha, meu Deus, na pele desta pessoa. Venha curar as enfermidades do aparelho circulatório da pele desta pessoa. Senhor, começa a curar agora, Senhor, a traqueia, a garganta. Começa a curar agora, meu Deus, tudo aquilo que não é teu, tudo aquilo que não procede de ti, toda a força do mal. Começa a curar agora, meu Deus. Começa a operar de uma forma extraordinária. Começa a operar de uma forma poderosa. Ó Deus, Criador de todas as coisas, ó Deus maravilhoso, Deus poderoso, Deus eterno, Deus de suprema virtude, entra com providência nessa hora, desperta aqueles que dormem, ó Pai, desperta aqueles que estão aflitos, meu Deus, e entra com providência fazendo, Senhor, que o teu bem, que a tua virtude, que o teu milagre aconteça em nome de Jesus Cristo. Pai amado, Pai eterno, vai operando, Senhor, sinais, prodígios e maravilhas. Vai operando, Senhor, através da tua virtude sobrenatural. Vai operando, Senhor, o impacto da tua glória e do teu poder. Vai fazendo infinitamente mais do que aquilo que eu estou pedindo, Senhor. Começa a curar, cura o estômago, cura o pâncreas, cura o fígado, cura os rins. Senhor, tenha misericórdia, Senhor. Estende as suas mãos e alinha esta coluna. Senhor, o nervo ciático que está inflamado nesta hora, Senhor, venha desinflamar esse nervo ciático. Meu Pai, as dores
nas juntas desta pessoa, nos nervos, nos ossos, Pai. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, venha operar o milagre, venha fazer a tua obra restauradora. Pai amado, eu te peço em nome de Jesus Cristo que esse espírito maligno do vício seja banido desse corpo agora, saia desse corpo nessa hora. Meu Deus, teu nome tem poder para operar milagres, e é por isso, Senhor, que confiando no teu imensurável poder, eu te peço, venha se manifestar nessa hora, em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus.